Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Está começando mais um podcast Amo Família. E vocês sabem que sempre eu estou trazendo aqui um assunto da mais alta importância que tem a ver ou com família, ou com o casal, ou com o homem, ou com a mulher, ou sobre liderança. E sempre trazendo um convidado especial, autoridade em alguma área deste assunto desse tema que nós trabalhamos. E hoje nós temos um convidado muito especial. E por isso, eu quero pedir a você que já dá o seu like, tá? Dá o seu like e envie o link desse nosso bate-papo aqui para o maior número possível de pessoas. Por quê? Nós queremos e precisamos alcançar milhares de pessoas com essas instruções que podem abençoar muito a sua vida. Então vamos para o nosso podcast de hoje. Bem-vindo, Rafael Neri. Que prazer receber você aqui no nosso podcast. Pastor Josué, uma grande honra. Obrigado pelo privilégio de estar aqui frente a frente com o Senhor e poder edificar tantas famílias. Esse projeto que está no nosso coração, assim como está no coração de Deus, ajudar casais, ajudar famílias. Isso está no nosso sangue e eu amo fazer isso. Que bênção. Você sabe que eu assisti a você no Instagram e eu falei, esse cara é muito sério, né? Eu falei, esse cara é duro, fala forte. E eu, particularmente, sempre gostei dessa fala firme, porque eu acho que algumas pessoas estão num estado de dormência que elas só acordam quando elas ouvem uma voz firme confrontando com a verdade. O que você acha? Principalmente hoje em dia, a impressão que eu tenho, às vezes, é que as pessoas estão sendo lançadas ao casamento sem nenhum preparo, sem nenhuma referência. Nós já somos a terceira ou quarta geração depois da Revolução Sexual. Então, a grande maioria das pessoas que está nos assistindo certamente já foi criada num lar desordenado, num lar disfuncional. E acabam entrando no casamento sem referência, sem formação, sem treinamento e sem os fundamentos para tocarem um casamento de forma bíblica, de forma séria. Então, acredito que é um assunto que a gente tem que tratar com a maior seriedade, porque existe uma lacuna de formação e de entendimento correto sobre isso, que não é brincadeira. Casamento não é brincadeira. Concordo. Rafael é casado há quantos anos? Vou fazer 12 em dezembro, pastor. Casado com a Jéssica? Jéssica, Eu gostei muito de conhecer sua esposa também, uma pessoa comprometida, sim. Certo? E amável, agradável. Eu falo agradável porque tem umas irmãs hoje que vou te contar, né? Deixa pra lá, não é verdade? Muito bem. 2 filhos você tem? 3. 3 filhos. 3 homens, pastor. 3 homens? Samuel, depois veio o Samuel, Gabriel e agora veio o Joel. Todo mundo com El lá em casa. E anjo, profeta. Tem de tudo. Você colocou o nome deles de forma intencional, assim, esses nomes bíblicos? Intencional. Né? É um costume lá em casa colocar os nomes dos homens com o final El. Então, meu avô era Miguel, meu pai é Miguel também, meu irmão Daniel, eu Rafael. Então, a gente foi mantendo a cultura e sempre procurando nomes bíblicos. Eu falo para minha esposa que eu ainda posso ter 2 mulheres, que aí vão ser Raquel e Isabel, né? Então, tá tudo aí. Tudo com El. Boa. É muito importante. Às vezes as pessoas não levam a sério essa questão do nome, né? E na Bíblia, na maioria das vezes, os nomes eram dados segundo um desejo do coração do pai, né? Isso. Então, eu acho que os pais deveriam pensar um pouquinho mais. Eu não tinha essa compreensão quando me casei. Até o Douglas ele brinca com o nome dele, porque eu coloquei o nome de Douglas, porque quando eu vinha para Bragança, São Paulo, Bragança, tinha uma loja de pneus Douglas. E eu achava aquele nome bonito, Douglas. Falei, vou colocar o nome do meu filho de Douglas, porque eu até brinquei, enche a boca, Douglas, né? Mas hoje, se fosse hoje, eu também iria colocar o nome bíblico. Na cultura hebraica isso era muito importante, né? E tinha a ver não só com algo de repente que talvez tenha acontecido no nascimento, como Moisés ou o próprio Isaac,
mas eles também acreditavam e acreditam até hoje que tem a ver com o propósito da pessoa, né? Com uma missão, com um destino. Isso é muito forte, né? Eu acho que os pais deveriam se preocupar. Então, se você está para ter um filho, ou a mulher que está grávida, ou o homem que está aguardando também o nascimento dessa criança, é muito importante que você veja o nome. Eu acho que dar um nome bíblico é interessante e, principalmente, o significado que revela a intenção. Eu citei aqui o nome da Diana. Procura para mim aí a Diana nadadora, que atravessou de Cuba, o mar de Cuba até Flórida. Dá uma olhadinha aí. Diana, o sobrenome dela tem a ver com... Niad, né? Diana Niad. O nome dela tem a ver com Rainha das Águas, uma coisa assim. E o pai colocou de forma intencional. Olha só. E com 5 anos de idade, ele sentava com ela assim e falava para ela: você vai ser, tipo, a maior nadadora de todos os tempos. Caramba! E com 64 anos, ela consegue esta façanha de atravessar o mar de Cuba até a Flórida nadando. Acho que foi mais de 50 horas nadando. E ela, no filme, aparece ela nadando e como se estivesse passando na mente dela o filme do pai sentado dizendo: você vai ser a maior nadadora. Ou seja, olha a intencionalidade desse pai. Ele coloca um nome que revelava um desejo do coração dele e ele, de certa forma, iria educá-la apontando esse destino profético para ela. Uau! E a gente vê que o nosso Deus também se preocupa com isso. Sim, sim, né? sim. Abraão passou por essa experiência. Os babilônios trocaram os nomes dos 4 prisioneiros, né, quando eles chegaram para servir na corte imperial. E eu diria que não só o nome, pastor, mas o que nós falamos. Eu acho que muitos pais não percebem o poder do que sai das nossas bocas com relação aos nossos filhos. Não só o nome, mas o que você declara sobre os seus filhos e para os seus filhos. Se nós tivéssemos a noção do poder das nossas palavras, nós seríamos mais tardios no falar. Palavras são como pedras numa vidraça. Você diz uma palavra maldita para um filho, uma palavra de morte para uma esposa, a vidraça quebrou, já era. Não dá para você catar a palavra e voltar no tempo. Alguém disse que enquanto você não fala, você é o senhor das suas palavras. Isso. Depois que você falou, você se torna servo daquilo que você disse. Perfeito. E não tem como voltar mais. Né? Não tem como voltar mais. Nestas viagens e nos seus atendimentos, hoje, o que você acha que, ou aonde você acha que os casais estão errando mais para a família estar como ela está hoje, né? Nessa crise sem precedentes? Legal. Eu tenho viajado há pouco tempo. Apesar de já ter quase 10 anos, agora em 2025, eu completo uma década fazendo esse trabalho, mas essa coisa de viajar e de ter mais alcance na internet, de conhecer mais gente, é mais nova para mim. Tudo aconteceu muito de repente e é um pouco novo para mim. Mas depois dessa década, trabalhando com casais no gabinete, de uma forma muito particular, eu diria, pastor, e eu sei que o senhor vai concordar, que talvez a raiz de todos os problemas que as famílias estejam enfrentando hoje é o tal do egoísmo, é a tal da egolatria. A psicologia moderna está cheia de mesquinhez. Se ame mais, pense em você mesmo. A gente vê alguns terapeutas indo por essa linha que foca mais no homem como centro de todas as coisas. Você merece, você é o cara, você é a mulher. Divorcia desse cara aí porque você tem que pensar mais em você mesmo. Desiste dessa família, casa novamente. E aí você vê um caos. O que está acontecendo hoje no Brasil com relação a divórcios e novos casamentos é um verdadeiro caos. A gente vê casamentos de pessoas que tinham tudo para ter um casamento duradouro, terminando em 3 meses, 6 meses, é um absurdo. Um absurdo. Porque a pessoa namora por 2 anos e divorcia em 3 meses, você fica perguntando como não viu isso ou aquilo durante o período probatório. Você falou algo na sua mensagem que eu achei interessante, né? Que a cauda do vestido da noiva está cada vez mais longa, não é? E o casamento está cada vez mais curto. Exato.
Eu tenho dito com uma certa frequência que a gente se prepara para tudo na vida, só não se prepara para casar, né? Isso. Você estuda para ser médico, para ser advogado, para ser engenheiro. Agora, você não estuda para ser marido, para ser esposa, para ser casal. Até para dirigir a gente faz curso. Exatamente. Você tem que receber uma autorização do Estado. Né? Ó, não, você está habilitado. Aí até eu brinco, né? O que é mais fácil, dirigir um casamento ou um carro? Não é? É verdade. É conduzir um filho ou um veículo. Né? Então, qual a importância dessa preparação? Um dia alguém me disse, Josué, teríamos que ter um projeto de lei em que a pessoa só seria autorizada a casar no cartório se ela trouxesse um certificado de preparação, de um curso preparatório para o casamento. O que você acha disso? Pois é, a gente tem essa lacuna hoje e as pessoas não compreendem que nenhum sucesso em qualquer outra área da vida compensa um fracasso no lar. E nós somos bombardeados com uma mentalidade relacionada a dinheiro, a trabalho, como se as coisas desse mundo fossem preencher uma coisa, e de repente você perde seu casamento, sua família, ou cria um filho de uma forma atabalhoada, e você vai ter repercussões que você nunca vai conseguir corrigir. Eu atendi certa vez um aluno querido, que ele conseguiu trabalhar, e ele era um tremendo de um empreendedor, conseguiu mudar com a família para a Suíça, construir um patrimônio absurdo, uma mansão. Ele tinha uma conta bancária assim, daquela que dava gosto de ver, carros novos, e tinha um casamento de 20 anos com 2 filhinhas que havia fracassado porque o adultério entrou e eles não tiveram... Ele admitiu isso para mim. Pastor, não tive formação, ninguém me ensinou a ser um casado, a ser um marido, o que é que a esposa faz, o que é que... E aí ele estava cheio de dinheiro, morando na Suíça, com uma mansão com carros novos, e a esposa havia saído de casa com as 2 filhas. Ele olhou para mim pelo celular e ele disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim, pastor, hoje eu tenho milhões na conta, eu tenho um patrimônio, eu moro no país que eu escolhi o país do mundo que eu queria morar, mas eu daria cada centavo da minha fortuna em troca de um casamento restaurado. Quer dizer, ele chegou à conclusão de que todo o sucesso, todo o dinheiro que ele havia conquistado eram menos importantes do que o fracasso que havia acontecido no casamento. E um casamento não quebra da noite para o dia. Sim. Nenhum casamento quebra da noite para o dia. Isso é resultado de uma falta de preparação, de atitudes egoístas reincidentes por longos anos, ausência de diálogo, ausência de método para você construir uma vida sexual bela, forte, que é importante pra caramba. Sim. Vou dizer para o senhor, pastor, sexo não sustenta um casamento. A gente sabe, como cristãos, que o sexo não sustenta um casamento. Mas vou te dizer, pela minha experiência ao longo desses 10 anos, que um casal que consegue construir uma vida sexual forte, satisfatória, plena, para ambos, tem uns 80% ou 90% de chance a mais de ficar juntos até a morte. Não sei se o senhor concorda. Eu concordo. Até porque eu uso sempre aquele texto de Provérbios, capítulo 5, onde diz assim, falando de sexo, né? Bebe a água da sua própria cisterna e das correntes do teu poço. Ou seja, se a água é o elemento básico para a manutenção da vida, o sexo é o elemento básico para a manutenção do casamento. Perfeito. Eu digo o seguinte, que o sexo não é tudo no casamento, senão nós cometeríamos o pecado de sexolatria. Mas tudo é afetado quando um casal não vai bem sexualmente. É ou não é? A vida espiritual é afetada, a vida emocional é afetada, fisicamente também o cara não fica bem. E até tem uma palestra que eu dou, onde eu mostro quais são os benefícios na vida de um homem que sai de casa para trabalhar sexualmente satisfeito. Pois é. Uma vez eu atendi uma senhora, ela devia ter uns 60 anos, talvez, e ela disse uma coisa que, ensinando para mulheres mais jovens, que eu achei sensacional. Ela falou o seguinte, às vezes, meu marido tem mais apetite sexual do que eu, e eu não estou com tanta vontade de fazer sexo naquele dia. Mas eu encontro satisfação na satisfação dele, porque eu sei que um homem satisfeito é zelo e cuidado para o meu casamento. Eu disse, caramba, essa mulher é uma mulher sábia. Né? Meu Deus. Porque no casamento, a verdade é que nem sempre os dois vão estar com tanta vontade naquele dia. Mas você vai para a cama pensando na satisfação do outro e você encontra satisfação na satisfação do outro, no cuidado pelo seu casamento. Se todos os casais
compreendessem isso, eu acho que a gente teria casamentos mais fortes. Eu ouvi uma mulher falando, uma jovem senhora até, ela disse uma coisa muito interessante para essas mulheres que dizem, quando eu não estou com vontade, não sei o quê, porque quando eu não estou com vontade, aí ela disse assim, você tem vontade de lavar louça todo dia? Você tem vontade de passar roupa todo dia? Poxa, eu vou agora passar roupa. Você tem vontade de lavar louça, passar roupa, de lavar as louças, roupa? Você tem vontade de limpar a casa? Você tem vontade de trocar a criança? Não é questão de ter vontade. Tem que ser feito. Precisa ser feito para atender uma necessidade. E no sexo, ela falando para as meninas mais novas, é a mesma coisa. Nem todo dia você tem vontade, mas existe uma necessidade para ser suprida. E isso que você falou é lindo. Ela encontra satisfação na satisfação do marido. Quer dizer, não é pesado para ela. Exatamente. Apesar de ser um dever, ela conseguiu mudar o mindset dela de uma forma que ela cumpre um dever de forma feliz. Exatamente. Isso é fantástico. Então, eu acho que esse aspecto sexual, a maioria dos casais se casam pensando que sabe. E como é que aprenderam? Não aprenderam em casa. Quando eu pergunto numa reunião, quantos de vocês foram educados sexualmente pelos pais, dentro de casa? Pouquíssimos. Olha, às vezes tem 200 casais e 4 levantam as mãos assim, certo? Por quê? Porque os pais também não receberam. Não é? Por exemplo, eu sentei com os meus filhos, eu conversei com eles, chamei um médico, antes que meus filhos se casassem, falei, não, doutor, explica para eles a parte fisiológica, certo, do que é necessário, e eles fizeram um curso pré-nupcial, e tudo isso contribuiu demais. Mas a maioria aprendeu como? Aprendeu com pornografia, na adolescência, na juventude, aprendeu, às vezes, num prostíbulo, quando o pai falou... faz esse cara virar homem aí para uma prostituta. Aí ele vai para o casamento pensando que sexo é isso. Teve um rapaz que eu atendi certa vez que ele disse, quando eu tinha 13 anos, meu tio me levou num prostíbulo e me obrigou a fazer sexo com 2 mulheres ao mesmo tempo, porque ele disse que naquela noite eu ia virar um homem de verdade. Quer dizer, que referência que esse cara vai levar para um casamento? E hoje nós temos uma realidade que é assustadora, que é a indústria pornográfica, que tem alcançado os homens numa média de 7 ou 8 anos de idade, pelo que me consta, nas últimas pesquisas. Eu me lembro que uma vez eu desci lá no condomínio que eu morava alguns anos atrás, e eu encontrei os amiguinhos do meu filho mais velho, numa rodinha assim, e eu percebi que eles estavam olhando uma coisa. Samuel não estava no dia. Aí eu fiquei curioso, o que eles estão escondendo ali? Cheguei perto dos amigos que brincavam lá embaixo com o meu filho, todos os dias. Quando eu me aproximei da roda, eu descobri que eles estavam cada um com o seu celular, meninos de 7, 8 anos, olhando pornografia explícita no playground do condomínio. Aquilo me assustou. Primeiro pelo fato de pais darem um celular para uma criança de 7 anos com TikTok, com aplicativos que dão acesso a todas essas coisas erotizantes. E me assustei ainda mais pelo fato de serem os amigos que brincam com os meus filhos, ou brincavam na época. Eu disse, caramba, se eu deixar isso aqui frouxo, meu filho vai conhecer sexo pela pior escola possível. Então eu preciso tomar as rédeas, e aí que eu acho que muitos pais falham, terceirizarem o protagonismo da educação. Quem vai ensinar certas coisas não é a escola para o meu filho, não é o Estado para o meu filho, não é a cultura, não é a televisão, não são as séries, não são os desenhos. Certas coisas eu não negocio que quem ensine para eles seja eu mesmo e a mãe. Exatamente. A educação real tem que acontecer em casa por parte dos pais. E naquele momento eu assumi o protagonismo, eu comecei a dizer, caramba, a minha ideia era começar a falar de certas coisas quando ele tivesse 9. Mas como eu estou vendo certos riscos rondando os meus filhos, talvez eu tenha que antecipar certas conversas, e eu acho que cada pai tem que ter esse feeling do momento certo e como abordar. Uma vez, um pai desesperado, esse pai estava fazendo um transfer, né? E ele falou, Josué, já que nós estamos aqui, eu estou muito preocupado, me aconteceu uma situação horrorosa lá em casa. Eu disse, o que foi? Ele falou, olha, eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma de 13 anos, eu acho que a outra, se não me falha a memória, era de 8 anos. Você acredita? Ele falou assim, você acredita que a minha vizinha pegou as minhas 2 filhas
de 13 e de 8, mais a filhinha dela, que também não deveria ter lá uns 10 anos, as 3 tendo relação, caramba, como lésbicas, homossexual. Crianças. Diz que a vizinha se desesperou, aí chamou os pais, não é, dessas 2 também, para ver o que estava acontecendo e tal. E aí o pai se desesperou e ele me contando que chamou a filha de 13 e falou: aonde começou isso? Por que vocês estão fazendo isso? Aí foi quando ela mostrou no computador todos os filmes pornográficos que ela assistia. E quase todos os dias. Meu Deus. Agora ele estava levando ela numa psicóloga, né, para ver se a psicóloga ajudava num tratamento para resgatar, né, essas crianças e tentar colocar as coisas em ordem na cabecinha delas. Tá? E o pior de tudo é que quando chega no casamento, você já tem um adulto, talvez com 23 anos, que já tem uma década de vício em pornografia. Exatamente. Que já modificou todo o seu sistema neural, o sistema de recompensas dopaminérgicas, a fisiologia do sexo. Porque, veja, eu atendo homens hoje que, como a escola deles foi a pornografia e, consequentemente, o autoerotismo, eles nunca transaram com uma esposa, com uma mulher, com uma pessoa de verdade. E a pressão, por exemplo, que a mão de um homem faz no pênis é totalmente diferente. E a velocidade. Né? A velocidade, a pressão. Eu atendi já um caso, certa vez, que o cara não conseguia desempenhar com a esposa e ter ereção com a esposa, mas se masturbava 6 ou 7 vezes por dia, às vezes. E ela estava desesperada, porque ela não conseguia, né, na cabeça dela era culpada, o peso era dela, ela não conseguia fazer o marido ter uma ereção, porque ele era completamente viciado em pornografia. E geralmente esse cara vai ter outros problemas, né? Ele vai querer posições que não trazem prazer para a esposa, ele vai ter expectativas de coisas que podem acontecer na cama que tem a ver com a satisfação dele e que utilizam a esposa apenas como um objeto da sua satisfação mesquinha. Então os problemas são inúmeros. Por exemplo, eu tenho visto caras que não têm a noção de que a libido feminina funciona de uma forma completamente distinta da libido masculina. Uhum. A gente geralmente pega fogo rápido, nós não precisamos de tantas preliminares. Na cabeça da mulher, o pré-sexo talvez seja tão importante quanto o ato em si. O pós-sexo... Talvez até para a mulher até mais importante. Até mais. Na cabeça da mulher, o que acontece depois da ejaculação na cama talvez seja tão importante quanto o orgasmo. E aí vem um problema, porque o homem imaturo, ele às vezes resolve o negócio dele lá e vai dormir. Né? Os neurocientistas descobriram que na hora do orgasmo, o homem tem uma liberação dopaminérgica completamente diferente do funcionamento neural da esposa. A mulher tem mais a ver com ocitocina, ela quer afeto, é o hormônio do abraço, do afago. O homem, por causa dessa descarga dopaminérgica, ele geralmente vai sentir um sono absurdo depois que ele tem a satisfação sexual no seu ápice. Ele vira para o lado e dorme. E a esposa se sente usada. Meu Deus, eu sou um objeto. Ele só resolveu a vida dele e foi dormir. O cara maduro, ele sabe que depois do ato ele precisa dizer: meu amor, estou aqui, eu te amo, fazer um carinho. Porque a mulher precisa dessas coisas. Exatamente. Quer dizer, é uma geração de homens que teve uma escola completamente deturpada e não tem mais a menor noção do que é o sexo de verdade, como Deus o criou para ser. Inclusive, o vício em pornografia e masturbação provoca também a ejaculação precoce. Sim. Não é? Provoca. Esses dias uma jovem falou: pastor, estou namorando, a gente está pensando em se casar, porém, o meu namorado é viciado em pornografia e, consequentemente, em masturbação. E aí eu disse para ela: olha, vocês têm que buscar ajuda agora e buscar resolver esse problema antes de se casar. Por quê? Porque eu aconselhei um jovem que tinha problema com pornografia e masturbação. Há muitos anos atrás eu falei: cara, você tem que resolver isso, senão você vai ter problema sexual dentro do seu casamento. Como você falou, a pornografia faz com que as pessoas nutram uma expectativa exagerada em relação à esposa com base na performance pornográfica, que na verdade não é sexo, aquilo lá é uma ginástica sexual. Não é?
Porque na vida real não tem luz, não tem aquela maquiagem, não tem um diretor orientando cenas, não tem... Inclusive, tem ator pornográfico que recebe injeção no pênis, às vezes, para poder manter uma ereção, para fazer 3, 4 cenas. E mulheres recebem injeção anestésica no ânus para receber dupla penetração. Vou falar uma coisa aqui que talvez seja meio esdrúxula, pastor, mas com certeza o senhor já percebeu a quantidade, é um fenômeno absurdo, a quantidade de homens que estão propondo para suas esposas que tenham relações com outros homens para eles verem. Onde é que eles aprenderam isso? Na pornografia. Na pornografia? Exatamente. Então, veja só que a pornografia, ela provoca uma distorção, não é? Do sexo puro, como Deus criou. E o grande problema é que os homens vão querendo levar para a cama tudo isso que eles viram nesse mundo imoral, sujo. E tem um outro aspecto, pastor, que a neurociência chama de fenômeno da habituação, que é o seguinte: Deus criou o morango, mas Deus não criou o milkshake. Se eu fico deixando que meus filhos experimentem Nutella, milkshake, Coca-Cola normal, vai chegar um momento em que a criança experimenta uma laranja, um morango, uma banana, e ela se torna incapaz de descobrir o doce em uma fruta que Deus criou. Por quê? Porque eu hiperestimulei o paladar da criança de uma forma deletéria. O sexo também funciona assim. Exatamente. Quando você tem experiências que proporcionam para você, para o seu cérebro, para o seu corpo, um hiperestímulo, e a pornografia faz isso, visual, né? Experiências que você nunca vai ter na vida real, coisas que você nunca vai ver na experiência sexual com sua esposa, você se torna incapaz de desfrutar do sexo real que Deus criou para o casamento, porque ele não vai conseguir hiperestimular os seus neuroreceptores de uma forma tão gigantesca. E concluindo a história do jovem, né, que estava para se casar, e eu falei isso para ele. E ele talvez não levou a sério, não sei se buscou ajuda ou não. Beleza. Casou-se. Depois de alguns anos, eu passei pela cidade dele e fui visitá-lo, né? Ou eu fiquei hospedado na casa dele. Daí falou: pastor, vamos no supermercado, eu preciso fazer lá uma comprinha. Aí eu fui. Eu me lembro que ele me parou num corredor assim e falou: pastor, o senhor lembra? Há anos atrás, quando o senhor me aconselhou, eu não resolvi aquilo. Eu já estou casado há alguns anos e meu filho tem 7, 8 anos e tal. Mas o senhor acredita que até hoje eu vivo uma crise sexual no meu casamento? Eu não consigo ter prazer com a minha esposa. O meu prazer é com a pornografia e a masturbação. E meu casamento está, assim, realmente, num momento delicado. Parece que tem até ejaculação precoce e tal. Então, é o que eu tenho falado para os jovens e para as moças que dizem: meu namorado tem esse problema. Então, você tem que buscar ajuda, orientação e libertação antes de se casar. Porque se isso persistir, você vai ter o mesmo problema das mulheres que têm esse tipo de problema que você falou, que os maridos são viciados. Entendeu? E é o que nós estamos falando aqui. A pornografia, ela traz tantos prejuízos, que vale a pena uma busca séria de ajuda. E, às vezes, até psiquiátrica, dependendo do nível, né? Total. Até psiquiátrica. E eu percebo também que, às vezes, é uma questão de diálogo, pastor. O casal não consegue conversar sobre certos assuntos. Eu descobri que um casal que é feliz na vida sexual geralmente tem algumas características. Primeiro, ambos estão satisfeitos com a frequência e com a qualidade. É aquela famosa pergunta, né? Um casal cristão deve fazer sexo quantas vezes por semana? Não é da minha conta. Vocês precisam conversar. Tem casais recém-casados, tem casais que estão juntos há 50 anos, com realidades completamente distintas. A pergunta é: o marido e a esposa estão satisfeitos, sinceramente, com frequência e com qualidade? Segunda característica, um diálogo integral e transparente. O casal deveria ser livre para conversar sobre qualquer assunto. Eu gosto dessa posição. Vamos testar assim? O sexo do casal, ele não deve ser ensinado num vídeo de YouTube ou por uma sexóloga.
deve ser uma coisa construída muito mais na intimidade do casal, é uma coisa de vocês. Então, vocês precisam testar os botões. Eu gosto assim, não gosto assado. Já vi casos de mulheres, por exemplo, que estão há 10 anos sentindo dor na penetração por um simples problema de lubrificação e não têm a coragem de dizer para o marido: existe algo estranho, me ajuda a resolver porque eu não estou gostando. Falta um diálogo transparente e aberto. Terceira característica, geralmente para esses casais, o sexo é uma prioridade. Casais que são bem-sucedidos na vida sexual por muitos anos, eles priorizam o sexo. Eles vão ter um dia na semana que é a famosa noite do casal, para eles não serem nem pais, nem gerentes do lar, nem profissionais. Naquela noite eles vão ser amantes e o avivamento vai acontecer. E por último, que eu percebi nesses casais, além de ser uma prioridade, esses casais que são um sucesso na vida erótica, eles, via de regra, são melhores amigos. Porque quando você tem um casal de amigos de verdade, o sexo não se torna um peso nem para a mulher nem para o homem. Porque tem gente que fala do sexo, pastor, você se pergunta se a mulher está falando sobre sexo ou sobre capinar um lote ou bater uma laje. Porque o sexo para ela se tornou um peso, ela não gosta de ir para a cama. Quando você tem uma amizade e os dois se admiram, os dois se validam, os dois se amam, se gostam, o sexo se torna, via de regra, a celebração do casamento como deve ser. Então essas características eu acabei percebendo em casais que durante muitas décadas conseguem construir uma vida erótica satisfatória. Depois do sexo, tem um outro aspecto também que gera muitos conflitos no casamento, que é essa questão financeira, né? Sim. Qual é a melhor maneira quando dois casais, os dois, no casamento, os dois trabalham, e como é que gerencia, mesmo que se ela ganha mais do que ele, ou se ganha igual, como é que esse dinheiro tem que ser administrado? Nós vivemos num mundo em que a mulher foi incluída como força essencial de trabalho. Dificilmente a gente vai conseguir mudar isso. A grande maioria dos casais brasileiros vivem uma realidade em que a mulher até tem que trabalhar. Então, acho que essa discussão sobre a mulher poder ou não poder trabalhar já está, inclusive, ultrapassada por causa da realidade dos fatos. Agora, uma coisa que eu percebi no gerenciamento financeiro é que o grande vilão das finanças no casal é o individualismo. Veja que as finanças sempre foram o segundo fator de divórcio e separação. Primeiro o sexo e depois a vida financeira. A pergunta é, por que em países ultradesenvolvidos, com IDH muito bom, excelente, como Noruega, Dinamarca, Suécia, as finanças do casal também são um problema? Porque lá você não tem desemprego, você não tem dívida, geralmente, você tem pessoas muito bem-sucedidas que se separam por causa de finanças. Então eu descobri que o calcanhar de Aquiles das finanças do casal não é a escassez, não é a falta de dinheiro, não é a falta de vitalidade profissional. Óbvio que essas coisas interferem, mas o grande vilão é o individualismo. O casal que não trocou o meu pelo nosso vai se divorciar por causa de dinheiro, porque em alguma crise muito profunda ela vai pensar: eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha conta, eu tenho meu network, eu tenho minha vida profissional, não preciso desse cara. Ele vai para um lado, eu vou para o outro. Quer dizer, talvez o grande vilão do gerenciamento financeiro seja o pensar que o dinheiro é meu e não nosso. Todo casal que encara o dinheiro de cada um como um patrimônio exclusivo do indivíduo acaba se separando por causa disso. Aí existem questões práticas, né? Por exemplo, o casal pode ter cartões de crédito distintos, conta no Itaú, no Nubank, no nome dela, no nome dele. Isso aí acaba sendo uma questão menor, que tem a ver com a estratégia de gerenciamento de cada casal. Às vezes você tem uma mulher que gerencia dinheiro até melhor do que o homem. É isso que eu também tenho dito, porque às vezes tem pessoas que acham que obrigatoriamente o homem tem que ser o gestor da finança do lar. Isso é falso. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes a esposa tem muito mais habilidade. Eu tenho amigos que falam para mim: Josué, eu não lido bem com dinheiro, por isso a minha esposa é quem administra o nosso dinheiro. Perfeito. Conheço casais que, por exemplo, ele é casado com uma contadora de sucesso, ou ela é um especialista em investimentos num grande banco. O
cara seria até burro se Exatamente. não descentralizasse isso para a sua esposa. Né? Agora, eu tenho até um livro escrito sobre casamento é uma sociedade, né? E eu falo do casamento como uma sociedade biológica, uma sociedade espiritual, uma sociedade emocional e uma sociedade financeira também, né? E eu tenho dito para os casais o seguinte: nenhuma sociedade dá lucro e é duradoura quando não existe prestação de contas, quando não existe transparência. E uma área onde os casais têm muita dificuldade em ser transparente é na área financeira. Ou porque o homem é seguro demais e não compreende as necessidades da esposa. É comum, por exemplo, a mulher me procurar pedindo um conselho, dizendo: Pastor Josué, é certo, eu pego o dinheiro do meu marido sem ele saber. Olha só, eu já vi isso também. Por quê? Porque ele é extremamente seguro, ele não reconhece as minhas necessidades e não adianta eu falar para ele, então eu pego sem ele saber. E pega bastante, hein? Mas o senhor sabe que, às vezes, esse erro da mulher parte de um erro antecessor do homem. Do homem, exatamente. Ela não faz a menor ideia do que eles têm guardado, exatamente, de quanto ele ganha. Ela precisa fazer as compras e fica dependendo da boa vontade do cara. Eu costumo dizer para os caras que, se você quer privacidade, fique solteiro. Exatamente. Porque casamento é lugar de transparência. O meu conselho é que você deixe sua esposa saber quanto vocês têm, quanto você ganha. Talvez uma chave para a gente evitar esse problema entre o casal seja quando o casal consegue se alinhar com relação a metas. É um conselho muito forte aqui para os casais. Alinhem metas financeiras e patrimoniais de médio e longo prazo. Isso. Amor, a gente está aqui, mas daqui a 5 anos eu queria estar morando assado. Eu queria estar morando em tais condições. Eu queria construir a possibilidade da gente estar fazendo esse tipo de viagem. Você vai conquistar uma parceira. Se for uma mulher sábia, vestir a camisa junto com você, vocês podem ir muito mais longe. Então, são ferramentas para detonar o inimigo do individualismo, que talvez seja essa ferrugem, esse ponto de ferrugem que vai deteriorando as finanças do casal. E os casais precisam entender aquela frase do Gustavo, aquele que fala de finanças. Ele tem até um livro, né? Casais inteligentes enriquecem juntos. Né? Nós temos um marido que, às vezes, ele é extremamente egoísta e avarento até, esconde tudo da esposa, e temos a esposa que é uma consumista compulsiva. Perfeito. Que, se ela souber que o marido tem um pouco a mais, ela vai dar um jeito de gastar isso. Então, eu conheço alguns maridos que, Josué, não é que eu sou seguro demais, não é que eu sou um camarada muquirana. A minha esposa é tão consumista que, se ela souber que eu tenho, vamos supor, 50 mil guardado, ela vai me perturbar e arrumar um jeito de gastar isso. Então, eu prefiro não contar para ela. E, às vezes, até surpreendê-la comprando mais um terreno, ou então fazendo um bom negócio, que vai ser, pensando no futuro, vai ser... Então, eu penso que esses dois precisam buscar ajuda, porque também não é saudável viver assim, né? Totalmente. Cada um sabe o cônjuge com quem casou. Né? Existem decisões que às vezes, você julga num primeiro momento e depois você vai entender o motivo. Agora, você não pode estar na zona de conforto e aceitar essa situação. Né? A orientação dessa esposa, a educação financeira é o ideal. Eu não sei se ela vai estar com humildade, disposta a aprender. Mas, sem dúvida, que o caminho para esposas assim, e para maridos que também existem nessa situação, seria a educação financeira. O brasileiro não tem. Né? Não mentalidade de poupar, de investir, a sabedoria para fazer o brasileiro, ele não pensa a longo prazo, né? É muito imediatista. A gente precisa aprender a guardar hoje para amanhã desfrutar daquilo que você guardou hoje. Né? Eu acho que todas as pessoas que são bem-sucedidas na vida, lá atrás, elas tiveram que sacrificar alguma coisa, pensando no futuro. Agora, o brasileiro, na sua maioria, é imediatista. Totalmente. É imediatista. Então, esse aqui é um grande problema. Mas tem uma outra questão, depois do sexo das finanças, que eu percebo que é uma dor entre os casais
que é esse relacionamento com a família de origem. Ah. Ou então com a própria família de origem, ou com a família de origem do outro. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sempre ensino uma coisa interessante, pastor. Aquele princípio do deixar pai e mãe, né, que aparece lá no início da Bíblia, ele deve ser compreendido em 3 aspectos. Você tem a geografia, a afetividade e o financeiro. O deixar pai e mãe não é só geográfico, né? Você deveria entender o seu casamento, a sua família, como um núcleo familiar distinto do núcleo familiar dos seus pais, nos sentidos geográfico, afetivo e financeiro. Onde é que eu quero chegar? Geográfico. Quantos casais estão em apuros porque voluntariamente decidem morar com a sogra? Exatamente. Morar com o sogro. O senhor já viu isso dar certo? Nunca dá certo. Nunca. Principalmente o casal imaturo, porque é óbvio que, pelas circunstâncias da vida, um motivo de força maior, uma enfermidade, uma calamidade, existem casais que precisam acolher uma sogra, acolher um pai, acolher uma mãe, a gente não vai questionar. São as circunstâncias da vida que obrigaram o casal a assumir a moradia de um pai dentro da sua própria casa, mas não é o ideal, principalmente para casais imaturos. Deixar pai e mãe no sentido afetivo. Aqui está um outro erro dos casais, né, que é contar com o pai, com o sogro, com a sogra, como resolvedor dos problemas conjugais. Mãe, estou te ligando porque ela me tratou assim, ela falou isso para mim, e aí eles começam a fazer dos pais os resolvedores dos problemas conjugais. Eu não acho saudável, né? Essa capacidade do casal resolver de forma autônoma os conflitos, os problemas, sem envolver parentes, eu acho que é essencial e sinal de maturidade. E, em terceiro lugar, o deixar pai e mãe financeiramente. Lembro de um jovem que chegou para mim e disse: pastor, está tudo pronto para eu casar. Estou desempregado, não tenho muito dinheiro, mas já resolvi tudo. Eu vou morar num apartamento emprestado do meu sogro. Todos os meses eu já combinei. Ele vai transferir para mim R$ 1.500 para eu fazer a feira e vai pagar para mim a concessionária de água e de luz. O resto é comigo. O senhor acha que pode dar certo? E aí eu disse para ele: cara, isso aí não tem como dar certo. Só falta você tirar a aliança do seu dedo e dar para o seu sogro, porque ele que é o homem da casa, ele que vai ser o provedor. E eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. E eu sempre digo que quem banca se sente dono. Claro. Entendeu? Primeiro que ele vai tomar partido para a filha, Exatamente. Vai meter o bedelho. Você não é o provedor vai ser ele. Então você já vai começar o casamento com uma desordem simbólica absurda. Então esse deixar pai e mãe nos sentidos geográfico, afetivo e financeiro, eu acho que é tremendamente essencial para um casamento de sucesso. Tem outro aspecto também sobre a família de origem que eu percebo, né? Isso eu já orientei vários maridos, principalmente, ou esposas, que, por exemplo, se o marido ele é o que tem uma condição financeira melhor na família, aí toda a família acha que esse que tem a condição melhor financeira é obrigado, entendeu, a suprir todas as demandas dos outros, ou da mãe, do pai, entendeu? Isso também é uma questão que deve ser discutida com muita verdade e transparência, porque não existe essa obrigação, né? Exato. É óbvio que você tem uma expectativa na figura do patriarca, né? Uma família que, vamos supor, um patriarca que tem 3, 4, 5 filhos, à medida em que forem casando, se o cara é muito bem sucedido, os filhos já vão casar com uma certa esperança do pai dar um apartamento, um carro, uma ajuda, pagar a cerimônia, ou seja lá o que for. Nós não estamos aqui para entrar na semana de cada família, cada uma tem suas culturas, tem seus costumes, e não é errado, necessariamente, que esse patriarca assuma certos custos. O que não pode é haver a expectativa de que ele vai suprir, primeiro, os gastos básicos, né? Ou seja, mesmo que eu tenha um sogro ou um pai riquíssimo, eu tenho que ser autônomo do ponto de vista das minhas finanças. Sim. Eu sou o provedor, eu devo ser capaz de sustentar a minha casa. Segunda coisa, por mais que ele seja rico, ele não tem a obrigação de fazer nada disso. Ele pode fazer. Mas quando você trata de pai, aí tudo bem. Mas eu me refiro ao seguinte, por exemplo, nós somos irmãos.
e você, por exemplo, vive com dificuldades, certo? E eu tenho uma empresa, sou bem-sucedido, certo? E, de repente, você frequentemente bate na minha porta para que eu banque suas demandas. Não, uma cara de pau tremenda, né? Então, e isso eu vejo muito acontecer. Aí, às vezes, até a própria mãe toma partido. Como pode o Josué não ajuda seu irmão, Rafa? tadinho dele. Porque só que você já ajudou, às vezes, 12 meses. E o cara não acorda para a vida. Inclusive, eu acho que você está fazendo mal para ele. Exatamente. Porque existem certas ajudas que nós fazemos de forma independente da direção do Senhor, a gente acaba impedindo certos processos de amadurecimento na vida do camarada. Caras que são muito encostados em uma outra pessoa que sustenta, que dá dinheiro, que ajuda de vez em quando, e ele acaba não amadurecendo, não saindo da zona de conforto, porque ele sempre encontra aquela ajudinha. Por exemplo, outro dia alguém me procurou pedindo um conselho. Pastor, a minha sogra e meu sogro, só porque o meu marido nós temos uma condição de vida melhor, a minha sogra e meu sogro, que tem uma boa aposentadoria, eles queimam a aposentadoria, gastam a aposentadoria deles, assumem outras demandas financeiras e o meu marido fica bancando, tendo que bancar. Eu falei, não é correto. Não tem como. Ele tem que chamar o pai e a mãe para uma conversa séria. É como um filho nosso, até um filho. Se você resolver todos os problemas do seu filho, você vai impedir que ele amadureça. Exatamente. Até um pai deve deixar o filho se virar em certas circunstâncias. Eu sempre digo a pais prósperos, pais riquíssimos, que poderiam dar presente todos os dias, dar conforto todos os dias, dar açúcares todos os dias, doces todos os dias. Se você ficar mimando o seu filho, sempre resolvendo todos os problemas dele, você vai criar um bobão, você vai criar um boca aberta. Então, se um pai deve fazer isso, imagine se você tem um outro nível de relacionamento. O meu conselho é que pare de ajudar imediatamente. Exatamente. Eu sempre digo para minha esposa, não pode faltar, por exemplo, remédio, não pode faltar pão na mesa, certo? Não pode faltar um convênio médico. Agora, quando eu percebo que extrapola aquilo que, por exemplo, uma vez nós ajudando uma pessoa, nossa família, nós ajudando uma pessoa, e naquela época, não sei se nós estávamos construindo, o que era, minha esposa estava se privando de algumas vaidades, né? Tipo, poderia comprar mais uma sandália, mas agora não. Poderia fazer, não sei o quê, mas agora não, porque nós estamos tal. Mas já estamos ajudando esta família. Um dia, a minha esposa chega numa loja de calçado, e a senhora estava lá comprando calçados que a minha esposa não estava fazendo. Quando a minha esposa olhou aquilo, falou para mim, eu falei, então, encerrou aqui a nossa ajuda. Porque Perfeito. O que nós estamos fazendo não era para estar comprando calçados, entendeu? Porque não era uma necessidade dela, entendeu? Era para suprir uma necessidade de alimento, remédio, claro. Água, luz, até de repente combustível para ir trabalhar e tal. Então, acho que ninguém pode abusar da nossa bondade e generosidade. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser irmão, pode ser cunhado, entendeu? Principalmente quando nós falamos de homens. Exatamente. Porque o homem é um resolvedor de problemas. O homem precisa entender que ele está ali para resolver problemas. Eu me lembro de uma história que eu ouvi lá na minha cidade algum tempo atrás. Uma família contou para mim sobre um avô que era um homem de verdade, aquele cara do fio do bigode. Ele sempre resolvia tudo, ele era um cara de verdade, um cara sensacional. E eles contaram que na semana em que ele estava muito doente e percebeu que iria morrer, ele chamou a família no leito de morte, disse, fulano, já resolvi isso aqui, já deixei isso aqui assinado, pode procurar fulano de tal, que o contrato já está assinado, resolve isso aqui para mim. Chamou a esposa e disse, olha, no meu armário você vai encontrar um terno. Dentro do terno você vai, no bolso do terno, encontrar dinheiro para pagar o caixão, o cemitério, porque eu não quero que você tenha custo nenhum comigo. Quer dizer, até na hora da morte, esse camarada se preocupou em não deixar nenhum problema para a esposa resolver. Que coisa. Esse exemplo marcou a minha vida. Porque o homem é um resolvedor de problemas. Se eu estou aqui, eu vou pagar a conta, eu vou resolver o problema. Minha esposa não entra nada nisso aqui.
Agora, se você fica ajudando o camarada com esse tipo de assistencialismo, você acaba não formando homens com essa mentalidade. Eu estou aqui para resolver o problema e tornar o mundo um lugar mais fácil. E aí o papel do pai é muito importante. Muito. Né? Eu sempre criei meus filhos com a mentalidade de um guerreiro. Nós estamos em guerra, meu filho, nós estamos em guerra. Esse mundo não é uma Disney World. Esse mundo não é um parque de diversão. Esse mundo é um campo de batalha. A Letícia, o Pedro, o Douglas, levantar cedo, limites, disciplina, carinho, afeto, mas limite, disciplina. Pelo contrário, vão se tornar homens frouxos, dependentes, emocionalmente, financeiramente, e aí casa, mas não sai da casa dos pais. Continuam nessa dependência. Mas vamos, para a gente, já partindo para o final do nosso podcast, tem uma questão que chega sempre, e agora muito mais, mulheres mais velhas se casando com homens mais novos, e homens bem mais velhos se casando. E eu estou falando de diferença de 20 anos. Não é assim 3 anos, 2 anos. Eu estou falando de diferença, às vezes, de 20 anos. Vamos falar primeiro sobre mulheres que se casam, se envolvem com homens bem mais novos. Uhum. Quais são as implicações disso? É um grande problema. Né? Assim, eu não sou categórico em afirmar que um casamento com idades muito discrepantes necessariamente vai fracassar. Isso não é verdade. Uhum. Por exemplo, eu tenho avós por parte de mãe. Talvez a minha maior referência na Terra de um casamento duradouro seja meu avô e minha avó, que ano que vem vão fazer 60 anos de casados, bodas de diamante. Uhum. São uma grande referência para toda a família. E eles têm uma diferença de idade que, se não me falha a memória, é de 8 anos. 8. Né? Ele é mais novo que ela, 8 anos. Um casal antigo, quer dizer, eles se casaram há mais de meio século. E estão bem, a família deu certo. Né? Então, essa diferença de idade não é um fator determinante no fracasso de um casamento. Agora, o casal precisa entender que isso vai implicar em desafios muito gigantescos. Se você imaginar, por exemplo, que um homem que se casa com 25 e a esposa dele tem 35, num primeiro momento, a biologia talvez não atrapalhe tanto. Mas se nós estamos falando de 10 anos de diferença, talvez quando ele chega aos 40, ele esteja com vigor, ele esteja com muito apetite sexual ainda, e nós estamos falando de uma mulher com 50 que talvez já esteja muito assim na menopausa, né? Querendo parar, que não tenha tanta lubrificação, tanto apetite, e vai sentir certas dificuldades em satisfazer aquele cara. Principalmente também a aparência, porque para a mulher o aspecto estético é muito importante para a sua autoestima. Importante. Hoje a gente tem os procedimentos estéticos que dão uma ajuda, mas o tempo é inexorável. Por mais que você gaste dinheiro, invista em procedimentos... Então, mas quando é uma diferença assim, de 10 anos, eu acho bastante, mas 10 anos... Né? Ainda dá para contornar. Eu acho que passando de 10 anos, não tem como você esconder muitas realidades, não tem como. É interessante que eu dei uma resposta para uma pessoa que falava em diferença de 20 anos, né? Da mulher para o homem. Já chegou pessoas falando de diferença de 30 anos. Também já vi. E aí eu coloquei várias questões que lá na frente vai comprometer a saúde do relacionamento. Por exemplo, eu conheço uma mulher bem mais velha que se casou com um homem assim, novo, bem novo. E ele tem que deixar a barba crescer, tem que deixar a barba embranquecer. Para dar uma nivelada. Porque ela, assim, tem um complexo de inferioridade, certo? E ela se acha muito velha perto dele, e aí tem as referências das mulheres mais novas com maridos mais velhos e tal. E aí a cabeça dela... Aí, esse cara não vive. Não, e tem um outro fator, pastor, que tem que ser falado. Nós estamos falando de um casamento. Imagine que com 30 anos, a mulher já não tem 90% da fecundidade. Exatamente. A gente está falando de uma esposa de 40. Exatamente. Poxa, o cara já entra num casamento com uma possibilidade baixíssima de procriar.
eu acho esquisito e certamente vão ser questões a serem debatidas. Então, existem inúmeros problemas. E é interessante que eu dei essa resposta no Instagram. Olha só que coisa interessante. Eu dei essa resposta no Instagram porque era o cara que tinha uma idade muito maior do que a menina. Tipo assim, 25, 28 anos, né? Os testemunhos que depois vieram embaixo de mulheres falando, eu vivi essa realidade. Olha só. Não casa não, minha filha. Tipo assim, não casa. A outra, eu tive problema. A outra, eu estou com problema. A outra, minha vida é um inferno. Não sei o quê. Assim, se 2 falou vivo bem, 50 disseram, não, minha filha, não faça isso. Eu larguei do cara. Outro não sei o quê. Uma disse, olha, ele era doente de ciúme, possessivo. Queria me colocar dentro de uma gaiola, porque eu tinha 25 anos, ele tinha 50. Então... A tendência é essa. Você sabe, uma mulher muito mais jovem, que certamente vai ter amizades e vai chamar a atenção de um público muito mais jovem do que ele. E a comparação é meio inevitável. Eu me lembro de um pastor que casou com uma... A esposa morreu e tal, e ele tinha, por exemplo, uns 60 anos, e ele casou com uma irmãzinha de uns 32, sei lá, bem novinha e tal, né? Rapaz, quando eles iam para os Estados Unidos, a irmã queria ir para o parque, a irmã queria ir para o shopping o dia inteiro, e ele queria dormir. Aí fica difícil. Você tá vendo? Não tem. Deus é um Deus de bom senso. Entendeu? E eu acho que Deus já nos deu discernimento, sabedoria, capacidade de pensar, raciocinar, para a gente usar, não precisa nem ele falar. É o bom senso. Não é só a idade, viu, pastor? Na verdade, quando você está se preparando para casar ou pensando num pretendente, qualquer discrepância relevante nas áreas mais importantes vai trazer problemas. Se você tem um cara que vem de uma família que vive com salário mínimo e vai casar com uma moça com pais bilionários, eles vão enfrentar diferenças. Meu Deus. Como é que você vai gerenciar os custos aos quais ela está acostumada? Salão de beleza, que tipo de comida essa mulher vai ter a expectativa de comer todos os dias? Você consegue? Ela não vai comer pão com mortadela, meu peixe. Ela vai querer o blanquê de peito de peru, os salões mais caros da cidade. Mesma coisa, beleza. Já vi casais que você olha e é inevitável a comparação. O cara é muito feio, ele parece um dragão, e a mulher é belíssima. Poxa, ninguém consegue ignorar o fato de que ele tem cirurgia plástica. Não tem como. Então, é óbvio que é possível, e nós conhecemos casais com discrepâncias sérias que deram certo, mas aí está um desafio que de cara vocês vão ter que enfrentar. Estão dispostos? Vão em frente. E eu tenho dito sempre para os casais, não tome uma decisão apenas com base na emoção. Porque a paixão, o Dr. Pedro Calabres, ele diz que paixão é demência temporária, né? Ele diz que o lóbulo frontal fica tão entorpecido como se o cara tivesse embriagado. E está certo, tanto é que paixão vem de patos do latim, patologia. Exatamente. Enfermidade. E aí o cara não tem capacidade de tomar decisões acertadas. Então, quando você toma uma decisão apenas com base nas suas emoções, você tende a errar. Você não consegue colocar na mesa de forma clara quais são as implicações. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Porque, é porque ele tem dinheiro, eu vou passear. Mas isso vai ser suficiente? A parábola da construção da torre de Cristo é muito relevante nesse momento. Exatamente. Assim como você não escolhe ser discípulo de Jesus apenas por paixão, porque não é suficiente, um casamento é a mesma coisa. Calcule para ver se você vai conseguir construir até o final. Será que você não vai ter vergonha de chegar com um velho numa reunião onde todo mundo vai te observar de forma crítica? É interessante que um senhor, né, pastor também, ele tinha uns 62 anos, casou com uma menina de 27, parece, né? E aí a minha esposa, eu estava presente e tal, né, e ele tinha até um casalzinho de filhos gêmeos e tal. A filha dele, num determinado momento, disse para minha esposa, falou assim, pastora Rose, quando a gente chega em alguns ambientes e meu pai chega com a esposa e com os filhinhos gêmeos, é uma aberração. As pessoas olham com esse olhar, é uma aberração. Não faz sentido. Olha, então, mas
tudo isso tem que ser... Ah, não, mas eu vou casar com um camarada que é o que eu disse, né? Vai me levar para viajar, vai me dar joias, vou ter dinheiro e tal. Mas isso não sustenta um casamento. Você o ama, mas você está disposta a lidar com o julgamento das pessoas todos os dias. Exatamente. São custos que devem ser calculados. Porque lá na frente, quando a poeira da paixão diminuir, quando ela começar a olhar mais com a razão, vai entrar em crise. Totalmente. O que eu fiz da minha vida? E às vezes é tarde demais porque tem 1, 2, 3 filhos no caminho, entendeu? Eu conheço várias mulheres que a minha esposa atende que vive essa crise, vive nesse dilema. Então, se você que está me assistindo, você é pai, você é mãe, não se empolgue, certo? Com outras coisas, emocionalmente falando, tem que ponderar os prós e os contras. E se os contras, a lista for maior do que os prós, não entra nessa. Não é verdade? Você vai ter problema. Vocês vão ter sérios problemas. Existe um fator intelectual na escolha que não deve ser desprezado. Isso é fato. Exatamente. Não é só paixão, encantamento, porque isso não sustenta um casamento. Porque é uma aliança que vai exigir abnegação, renúncia, sacrifício por décadas. Não é brincadeira. Você tem que pensar bem com inteligência. E também conversar com mentores. Eu gosto muito dessa ideia de você, poxa, senta com um pastor experiente, ouça. Senta com uma senhora experiente. Os pais, né? Senta com os pais, ouça. Eu digo para algumas pessoas que eu não concordo, óbvio, com o casamento agendado por pais, como naquela época de casamentos acertados. Mas cá para nós, viu, pastor? Tem gente que naquela época casaria melhor do que quando escolhe, viu? Exatamente. Eu digo sempre, o pai, ele está num nível na escada, entendeu? Que você não está. Você está aqui, então você tem um campo de visão. Seu pai já subiu muitos degraus. Ele está aqui, ó. O campo de visão dele é muito maior do que o seu. Então ele está enxergando o que você não está enxergando. Perfeito. E quem está fora do processo não tem um envolvimento emocional. Entendeu? Então tem muito mais clareza para te ajudar do que você que está envolvida ali no processo, entendeu? Eu sempre tenho dito, olha, ouça mais pessoas, ouça pessoas experientes, ouça pessoas que querem o seu bem. E se você ouvir 10 e 9 falar para você, não entra nessa, opa, jejua. Será que o mundo inteiro está errado e eu certo? Dificilmente. Rafael, foi uma alegria recebê-lo aqui. A gente ficaria aqui a tarde toda conversando. Mas deixe uma palavra nessa câmara aqui, né? Deixe uma mensagem final aí para os homens, para os casais, antes de a gente encerrar. Antes de deixar a mensagem final, me permita, pastor, só ressaltar algo importantíssimo que o senhor falou. Todo pai de menino precisa dessa mensagem. Nós precisamos criar guerreiros. Coloque seu filho no jiu-jitsu, ensine seu filho a lidar com frustrações, a cumprir o seu dever, mesmo debaixo de dor e de ameaça. Ensine seu filho a ser um homem clássico, que carrega a sacola pesada para a mulher ter conforto, que se levanta para a mulher sentar, que é romântico, que corteja, que preside, protege e provê. Nós precisamos disso. E agora a minha mensagem final para você que está assistindo esse podcast até agora, que Deus abençoe sua vida, e talvez você tenha ouvido muita coisa e não sabe exatamente como fazer. Eu queria te desafiar a investir no conhecimento. A palavra de Deus nos ensina que o que liberta de verdade é a exposição à verdade, é conhecer a verdade, e com família não é diferente. Se você veio de um lar sem referências, de um lar quebrado, queria te dizer duas coisas. Primeiro, você não está fadado a repetir as maldições, os erros e os fracassos que você viu em casa. Agora, segundo, busque sair da zona de conforto e aprender com quem sabe. Leia bons livros, faça bons cursos e mude de ambiente para um ambiente onde você tem acesso a anciãos, homens e mulheres piedosos que já viveram o lugar onde você quer chegar. Eu costumo dizer que os heróis da nossa época não são os famosos nem os bilionários. Os meus heróis, os heróis do nosso tempo, são homens com casamentos de décadas, com ministérios fiéis há décadas, que se dedicam à sua família por décadas. Busque espelhar e caminhar com esses heróis e você vai ser bem-sucedido na construção de uma família forte
para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. O Rafael tem um livro que ele lançou recentemente pela editora Vida, Famílias Indestrutíveis, não é isso? Isso. Perfeito, pastor. Mostra para nós aí, coloca aí depois na tela, Léo, o livro. E se você quiser adquirir, esse livro está nas livrarias de todo o Brasil. E o Rafael também tem o seu Instagram, rafaneri.hrpz. É com Y, né? Com Y. Rafa com F, Neri. Neri com Y. Isso, Siga lá, porque ele tem mais de 2 milhões e 800 agora, né? No Instagram, 2,5 milhões. 2 milhões e meio. E vale a pena, ele sempre tem uma palavra muito boa. Rafa, Deus abençoe, viu? Obrigado, foi muito bom a sua participação aqui. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, clica aqui no inscreva-se. Não deixe de ativar o sininho. E quando aparecer a palavra todos, você também clica. Assim, você sempre vai receber do YouTube um aviso de que tem mensagens novas aqui no nosso canal. E não deixe de enviar o link desta mensagem para todas as pessoas que você ama e você quer bem. E lembre-se, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo podcast Amo Família.